Bonjour, né, bonjour não. Olá, sejam todos muito bem-vindos, né, a mais este vídeo. Caso você esteja chegando agora, peço que se inscreva no canal. Meu Pix vai estar na descrição do vídeo. Caso queira conversar comigo, meu telefone se encontra no meu Instagram. Página inicial do canal se encontra o link do Instagram. Também na página inicial desse canal você vai encontrar um curso de teologia, pagamento único, super acessível. E eu quero estar trocando essa ideia com vocês, né, de... É, é engraçado porque tem uma galera que faz muito isso, né. Eu demorei um pouquinho pra sacar isso, né, eu demorei um pouquinho pra sacar isso, que é o cara que é o cara que chega pra mim e pergunta as coisas pra mim, mas no fundo ele já tem outro professor, né. Então, quero trocar essa ideia com vocês hoje, sem maldade nenhuma, tá. E bora. E como assim, quero que você me pague, eu quero que você me responda, mas eu pago outro professor? Às vezes a pessoa ela chega pra mim assim e fala assim: "Ó, Du, você pode me ajudar com isso? Você pode me ajudar com aquilo?" Eu falo: "Tá, eu posso, mas por quê?" "Não, é porque eu já faço curso com tal pessoa." Inclusive veio um rapaz esses dias atrás conversando comigo, eu falei: "Cara, se você tá pagando ele, por que que você tá perguntando pra mim? Pergunte pra ele. Você não foi lá, pagou R$ 1.000 num curso de grego, de crítica textual, de exegese, de interpretação bíblica com sei lá, eh, seja com quem for, famoso ou não, por que você tá vindo perguntar pra mim? Você não fez o curso, você não pagou pra ele? Então você pergunte pra ele. Simples assim. Se eu for dar minha explicação, vai bater contra o que essa pessoa tá dizendo, não é? Você não acha que vai bater contra? Vai bater contra. Então, se você pagou um professor, segue ele, segue o que ele diz, tira as dúvidas, né? Ah, o tema é livre, Douglas. Só mandar aí 100 pra nós e já era, né? Entendeu? Eh, eu acho engraçado, cara. Até pensei, falei, vou bloquear esse maluco. Eu bloqueei ele ontem, hoje eu já não bloqueei. Mas não faltando com respeito, né? Tá fácil, hein, padrinho? É nada, eu só tô de zoeira só. Mas quem puder dar uma força pra mim aí, ó, o Pix tá na descrição do vídeo ou aqui do lado. Pode fazer pergunta que eu respondo. Eu só coloquei esse tema aqui pra iniciar mesmo, pra ter um nome pra live, mas eu acho muito engraçado isso aí. O cara ele fala: "Ah, eu estudo no seminário tal". Eu falo: "Ó, beleza, joia. Mas, ó, Adolfo, o que que você acha disso?" Você tá perguntando isso pra mim por quê? Por que você não pergunta lá pro professor do seu seminário? Não, mas eu queria saber sua opinião. Foda-se minha opinião, você tá pagando outro cara pra te ensinar, velho. Por que que você quer que eu responda? Né? Tá ligado? É claro que a gente tá assim, né, eu muitas vezes respondo pra ajudar pessoal e eu tô aqui pra ajudar quem não pode. Ajudar quem pode também, pode me ajudar, eu te ajudo, você me ajuda, né, quem quer rir tem que fazer rir, aí eu produzo conteúdo aqui e tamo junto. Só que eu acho muito injusto, né, um maluco, uma pessoa qualquer, ela achar que eu tenho a obrigação de responder ela, não é o caso desse rapaz, mas ele vim querer perguntar as coisas pra mim, e não, mas ele já tem um professor. Inclusive ele falou: "Ah, eu estudo com tal cara", eu falei: "Então pergunte pra ele". "Então cara, mas eu já faço isso todo santo dia", eu falei: "Vixe mano, é bomba, é bomba, é bomba, o cara vai perguntar coisa pra mim, eu não tô com tempo, não tô com saco". Não tô com saco. E muitas vezes a resposta que ele já tá perguntando, eu já gravei vídeo sobre o tema, né. Inclusive tem um rapaz: "Ó, o que que você acha de Mateus 28:19?" Eu olhei pra ele e falei: "Espera um pouquinho". Fui lá, peguei 8 vídeos meus, que eu gravei já há 6 anos, 5 anos, 4 anos atrás, praticamente um vídeo, joguei, joguei para o rapaz, né. E aí ele: "Nossa!" Eu falei: "É, cara, isso aí é os vídeos que eu já gravei sobre o tema. Qualquer dúvida que você tiver já tá respondida aí. Se sobrar alguma, você manda aqui pra mim, assiste e vê". "Não, e a como a Joanina?" Eu falei: "Não, velho, vamos lá. Se você quer aprender a falar do tema, primeiro você tem que estudar isso aí, depois você estuda o outro". Cadê que o cara retornou pra falar comigo? Não retornou. Porque os caras querem que a gente chegue e grave um áudiozinho lá explicando, aí talvez ele vai replicar o áudio, ele vai ouvir o áudio e vai replicar como se ele tivesse estudado, né. E aí, mano, é saco, né, mano? Aí é pé no saco. Então, assim, eu já aprendi.
já tenho muito conteúdo sobre o tema, né? Às vezes sobre um tema. E quem puder dar uma ajuda aí para mim financeira aí, uma doaçãozinha de 10 aí na conta, ele, aqueles que me ajudar com 10 por mês, eu jogo no grupo de apoiador, tá? E, e é isso. Você pode comentar sobre a questão do Novo Testamento ter sido escrito em grego? E se as pessoas que acreditam que ele foi escrito em hebraico têm boas evidências? Eu não conheço. Fico com a opção padrão NT grego. Bom, eu já tenho uns 4 ou 5 vídeos sobre o tema, tá, Enéas? 4 ou 5 vídeos sobre o tema. Se o Novo Testamento foi escrito em aramaico, se foi escrito em hebraico. É assim, as cópias mais antigas do Novo Testamento estão em grego. As mais antigas. As mais antigas. Nós só temos uma versão em grego. Mas tem o Nestlé Island, tem o texto Recepto, tem o texto Majestade. Não, mas isso não são versões diferentes no Novo Testamento. São edições, que é comparação de manuscrito grego, observação de variante. Aí é metodologia de reconstrução textual. Eu não estou falando de versões. Tanto o Nestlé Island, quanto o texto Recepto, quanto o texto majoritário, é o mesmo texto grego quando se trata de versão, de língua, de estrutura. É o mesmo texto. A diferença é que uns vão preferir determinadas variantes e outros não. Ponto. Agora, essas variantes, elas não são tradução. Não é tipo belo e bonito. Entendeu? Não é tipo variação igual quando entrares no teu reino ou quando vieres no teu reino. Entrar no teu reino ou quando vier. Ué, ele tá entrando no reino ou ele tá vindo do reino? Por quê? Isso é uma variação de tradução. Né? Você tem o termo ali o termo grego, me fugiu agora, que ele significa sair do ponto A para o ponto B. Então, quando entrares no teu reino ou quando vieres no teu reino. As duas palavras em língua portuguesa, elas traduzem bem esse termo, beleza? Então, o texto grego é um só. O texto grego é um só, compreende? Mas você tem duas versões. Então, você tem uma versão grega e duas versões em português, pelo menos. Compreende? Aí, olha só. Quando você vai para as versões em aramaico, você tem 5 ou 6 versões diferentes. Pro aramaico. Quando você vai pro copta, você tem 3 ou 4 versões. Quando você vai pro latim, mais de 200. Mas versão grega, apenas uma. Mas e aqueles que afirmam que o Novo Testamento foi escrito em hebraico? Eles têm evidências? Até agora eu não vi nenhuma. Com todo respeito, evidência eu não vi nenhuma. Nenhuma. Eu não vi o cara chegar e me apresentar um estudo assim, ó, temos um manuscrito hebraico aqui, que ele é mais antigo que a cópia mais antiga grega. Olha, eu tô com o Novo Testamento em hebraico aqui, e ele é mais completo, e pá, tá aqui a versão. Não tem, não existe versão hebraica ou aramaica mais antiga que as versões gregas, né, que o texto grego. Não existe. O cara que afirmar isso, que existe, ele tem que me provar, porque até hoje eu não encontrei. Até hoje eu não vi essa evidência. Mas não é que não existe hoje, que não tem hoje, que não existiu. Ok, me mostra então, dentro das versões em aramaico, que são mais próximos do hebraico, mostre para mim dentro do aramaico, que o grego é tradução do aramaico. E não o inverso. Porque quando para quem conhece aramaico e a peshita, vamos pegar a peshita, a velha siríaca, você olha, já começa o seguinte, ó. Já começa o seguinte. Você tem 5 versões aramaicas. Quais delas é a verdadeira? É a peshita do 5º século? Outro detalhe. Você tem a velha siríaca, que é em Antioquia. Só que o aramaico que Jesus falou era o aramaico palestinense do 1º século, que é diferente das 5 versões em aramaico que existe. O aramaico que Jesus falou era diferente das traduções aramaicas existentes. Outro detalhe. Quando você compara as versões aramaicas com o texto grego, não é o texto grego que é tradução das versões aramaicas. Adivinha quem que é tradução de quem? São as versões aramaicas que são tradução do texto grego. São elas que são tradução do texto grego. E quem conhece aramaico sabe disso. Não me venha uma pessoa que diz que conhece aramaico e fala que o Novo Testamento foi escrito em aramaico originalmente.
dizer, não, porque o Novo Testamento foi escrito em aramaico. Então me abra lá, como é que está na Peshita em Mateus 1:23? Tá exatamente como a Septuaginta traduziu. Tá exatamente como o Testamento grego trouxe. E a versão aramaica é exatamente a tradução do texto grego. Ponto. Ponto. É o que os especialistas dizem, não é o que está no texto. Qualquer pessoa que saiba grego e saiba aramaico sabe que um é tradução do outro. E quem é tradução de quem? O aramaico é tradução do grego. Porque se o grego fosse, vamos lá, evidencialmente aqui, se o grego fosse uma tradução do aramaico, você teria 2, 3 traduções gregas e apenas uma versão aramaica. O problema é que nós temos o quê? O inverso. Nós temos uma versão grega e 5 versões aramaicas. Como é que você prova isso, Adolfo? Simples. Eu vou pegar minha Septuaginta. A Septuaginta, sabemos que ela é tradução do hebraico ou o hebraico é tradução da Septuaginta? O hebraico é o original, o hebraico aramaico é o original e a Septuaginta é tradução. Sabemos? Sabemos. Vamos abrir aqui em Daniel. Daniel. Did my Lord deliver? Daniel, deliver, Daniel, deliver, Daniel. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma tradução de um códex, isso aqui é tradução de outro códex, isso aqui é tudo variação de tradução dentro dos códex que não são esses dois aqui. Como é que eu sei que Daniel é tradução? Porque eu tenho 2 versões gregas. Pelo menos 2, né? Ó. Pelo menos 2 versões e um monte de nota de rodapé. E um monte de nota de rodapé. Tá entendendo? O aramaico. Novo Testamento aramaico. Como é que ele é? São 5 versões aramaicas, 5 ou 6, para uma versão grega. Para uma versão grega. Então a pergunta é, evidencialmente, quem que é tradução de quem? Quem que é tradução de quem? Outro detalhe. Retomo aqui, porque a repetição é base da aprendizagem. Base da aprendizagem. O aramaico que Jesus falou era o aramaico palestinense do 1º século. O aramaico da Peshita é o aramaico siríaco do 5º século. Peshita. As veto-siríacas, elas são dialeto aramaico de Antioquia. Entendeu? Entende? Então, evidencialmente, olhando para as evidências, olhando para o que é tradução, para o que é original, comparando traduções, eu falo, mano, aramaico é tradução do grego. Novo Testamento foi originalmente escrito em grego e teve sua tradução em aramaico, né? Posterior. Porque você não tem uma cópia aramaica mais antiga que a cópia grega. Não existe. Não existe. Mas originalmente. Vamos lá. 1º século. Eu acredito que possa ter existido algum documento. Olha só, eu não estou discutindo o Novo Testamento que nós temos impresso hoje. Não estou discutindo o Novo Testamento. Mas pode ter existido algum documento que serviu de base para a composição dos evangelhos, por exemplo, que possa ter sido escrito em aramaico. Por quê? Lucas, ele entrevistou pessoas que conviveram com Jesus. Dentre elas, eu acho que ele entrevistou Maria, mãe de Jesus. Ele entrevistou o irmão de Jesus. Porque ele comenta uma coisa que, se ele não tivesse entrevistado, não estaria no Evangelho de Lucas. Que é a infância com 12 anos dele. Entendeu? E isso é só de alguém que conviveu com Jesus. E pode ter surgido escritos menores, pequenos documentos que falavam da vida de Jesus, que posteriormente serviram de base para a redação do Evangelho de Lucas e também tanto de Mateus, Marcos e compreende? Então eu entendo que possa ter, mas isso não era Novo Testamento, isso é um documento anterior. Não é o Novo Testamento, porque o Novo Testamento evidencialmente ele foi redigido em grego. Evidencialmente. Mas não é, compreende? Então, eu entendo que pode ter sido isso. Você tem um fundo aramaico dentro da língua grega? Existe um fundo aramaico dentro da língua grega no Novo Testamento, né? Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Isso é uma transliteração do Salmo 22 em aramaico. É uma transliteração grega, né?
Você tem o Salmo 22 escrito em hebraico, traduzido para o aramaico, e essa fala em aramaico, Eli, Eli, lama sabachthani, ela foi transliterada para o grego. Por que foi transliterada? Porque essa é uma fala literal de Jesus na cruz, falando Eli, Eli, lama sabachthani. Só que como o Novo Testamento ele vai ser redigido em grego, ele foi fiel à fala de Jesus, então ele foi transliterado do aramaico para o grego. Porque Jesus, nesse momento, ele fala em aramaico. Mas como o evangelho está sendo redigido em grego, então a redação coloca a transliteração em aramaico. Ponto. Entende? Então, velho, tem uns bagulho assim bem simples, né? Bem simples. Fechou? E aí, Pita, bora dar um pita? Hã? Bora dar um pita, Pita? Bora dar um pito, Pita? Hã? Hã? Pita. Pita. Pita, pitoso, hein? Piton. Já era, né, Pita? Braducoso, chegou. Vamos lá. Chegou. Douglas René, você vai ter que mandar R$100 pra mim agora, hein, cara. Agora você vai ter que mandar 100 conto pra nós, hein. Vai ter que mandar 100 conto pra nós, hein, cara. Desse jeitinho aí fica difícil, né. O jeito é dar uma fugida com você, o jeito é... Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Fica o padrão entre grego. Acredito que as evidências apontam para o só caminho. O Novo Testamento foi escrito em grego, não em hebraico. Veja uma conspiração contra a Septuaginta, que podem ter adulterado ela. É lamentável. Mas a Septuaginta, aí que tá. A Septuaginta que nós temos hoje, essa que eu apresentei para vocês, os códex dela, sinaíticos, Vaticano, o que acontece? Os judeus, a Septuaginta ela é uma tradução, você tem traduções em grego do Antigo Testamento antes de Cristo. Antes de Cristo, a carta de Aristés comenta isso. Você tem antes de Cristo. Você tem. E o que acontece? Os judeus não tinham problema nenhum em usar a Septuaginta. Eles só começaram a ter problema com a Septuaginta depois do primeiro século da era cristã. Depois do primeiro século da era cristã é que os judeus eles vão revisar a Septuaginta. E por que eles fazem isso? Por que eles fazem essa revisão? Porque a Septuaginta ela estava dando embasamento para a interpretação cristã. Ela estava dando embasamento para a interpretação cristã. Então, para fazer isso, eles fazem alterações na Septuaginta e depois, posteriormente, passam a rejeitá-la. Então, se houve interesse e adulteração na Septuaginta, aí, nesse caso, foi feito por alguns judeus. Ponto. Bradocoso. Você percebe que os apóstolos parecem ter usado a Septuaginta, embora tivessem texto hebraico. Por que você acha que tinham essa predileção? Bem, entenda o seguinte. Em Israel, isso eu comentei na lição da escola sabatina hoje, tá? Eu comentei, a gente tava falando sobre algumas influência, né? Eu tava explicando aquele termo fantasma. O que acontece? Tem muito nego que gosta de vir aqui, até judaizante, os judeuzinhos de internet que não sabe porra nenhuma de história. Eles gostam de vir na internet, não, porque eram judeus, e se eram judeus, eles falavam hebraico, talvez no máximo aramaico, que não sei o quê. Um maluco que vem me falar isso na internet, dá uma vontade de bater, dá uns tapa, tá ligado? Dá vontade de dar uns tapa num cidadão desse, porque esse cara, ele ignora a história. Herodes o Grande. Herodes o Grande, vamos lá, Herodes o Grande. Herodes o Grande. Por que ele é o grande? Porque o cara era bichão. Herodes o Grande era um idumeu, convertido ao judaísmo, que ele foi amigo de Júlio César, não, ele foi amigo de Pompeu, depois amigo de Júlio César, depois amigo de Otaviano e depois amigo de Tibério. Acho que ele morreu antes de Tibério, né? Antes de Tibério chegar ao trono. Mas ele teve contato. Não é à toa que dentro de Israel você tem duas cidades mencionadas no Novo Testamento. Tiberíades e Cesareia. Da onde que você acha que saiu esses nomes? Tiberíades vem de Tibério. Cesareia vem de César. César Augusto ou Júlio César. Quando a gente olha para Herodes o Grande, que viveu anos antes de Cristo, que viveu na época da Pax Romana, o auge da Pax Romana, via César Augusto, os judeus, ele pacificou. Então, o Herodes o Grande, ele tinha ele teve 2 pontos no seu governo que ele fez questão de estabelecer. Ele estabeleceu
O helenismo dentro do Israel, não é à toa que você tem 10 cidades construídas chamadas de Decápolis, que eram cidades com influência helenística. Você tem teatros gregos, você tem um monte de coisa feita por Herodes o Grande. Você tem ele também pacificando o povo de Israel. Então, o Herodes ele sempre trabalhou nessas duas perspectivas, porque o povo de Israel dava muito trabalho. Então, os imperadores romanos eles preferiram deixar na mão de Herodes e ele que se virasse com isso. Entende? Então, quando o cara ele me fala assim, porque os judeus falavam somente o hebraico ou o aramaico. Errado. Dentro de Israel você tinha a influência helenística vinda da Ásia, Antioquia, e você tinha o helenismo vinda do Egito. Você tinha o helenismo desses dois grandes polos helenísticos. Você tinha vindo. Israel está bem no meio. Está bem no meio. Então, não tem como, velho. Não tem como ignorar isso. Outra coisa, você tem tropas romanas estabelecidas ou passando por Israel constantemente. Então, essas tropas, normalmente, eles falavam latim. Mas o grego era a língua de comércio universal. Era a língua de comércio universal. Então, dentro de Israel, você falava pelo menos 3 idiomas. 3 idiomas. Que você veria na rua, na feira. O aramaico palestinense. Segundo, o grego, língua de comércio. Terceiro, o latim, conversa entre romanos, soldados romanos baixos. 3 línguas você veria. Mas não podia. Por que não podia? Você tá achando que Israel era o Brasil? O Brasil aqui a gente só fala português aqui, né? Mas vai lá pro Rio Grande do Sul pra você ver lá. Você chegar tem cidade do Paraná que você chegar lá, velho, os caras falam alemão na rua. E é Brasil. Tem lugar da Amazônia que você chega lá falando português, os caras não sabem, vocês estão falando indígena. Espanhol, não é? Por quê? O Brasil é muito grande. Quando a gente pega países menores, como é o caso de Israel, e ainda era rota comercial de algumas questões, é natural você ter várias pessoas falando vários idiomas. Não é à toa que você tem na Decápolis. Então, o cara que chega para mim que em Israel só se falava aramaico ou hebraico, ele é um ignorante historicamente falando. É um ignorante. O cara nunca leu nada sobre a história de Israel. Ele nunca leu sobre a influência helenística dentro do judaísmo. Porque o judaísmo do primeiro século, ele tinha influência helenística também, né? Ele tinha influência helenística. Existiu uma influência helenística em cima do judaísmo. O judaísmo helenístico do Egito e da Antioquia, dos dois, você não tinha lá judeus vindo da Média, da Pérsia, do Egito, do Ponto, da Ásia, não é? De Roma, judeus vindo de toda a região que iam festejar a festa do Pentecostes. Você não tinha isso? Então, pô. E cada um ouve falar a sua própria língua. Ué, o cara me lê um troço desse de Atos 2 e me fala que dentro de Israel só se falava um idioma, pô. É muita ignorância. É muita ignorância. E a língua que todos os judeus tinham em comum, basicamente, era o hebraico, mas o grego também. O grego era uma língua usada por judeus. Não é à toa que a Septuaginta já havia sido escrita antes, traduzida, já havia sido traduzida a Bíblia do hebraico pro grego. E então os judeus, os apóstolos usaram a Septuaginta. Utilizaram. A evidência manuscritológica demonstra isso. Demonstra isso. Não estou falando minha opinião, é só você pegar o Novo Testamento, pega a citação que foi feita, vê se ela é uma tradução do hebraico ou se ela é uma citação direta da Septuaginta. Você vai ver que tem, não é 70%, 80%, mas boas citações do Novo Testamento é direto da Septuaginta. Simples assim. Vai reclamar comigo? Não, não reclama comigo. Olha para o texto grego. E aí o que acontece? Normalmente essa galera que fala isso, eles não sabem nem grego, não sabem nem hebraico, não sabem nem aramaico e muito menos história. Muito menos história. Muito menos. Desculpa eu falar desse jeito, mas é. Né? Salve Marcelino, Marcelino põe vinho. Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto, cara. Essa é a frase mais da hora que o Marcelino já falou, cara.
Já ouviu falar 134 mudanças feitas pelos sofrins? Não, onde alteraram o nome divino e substituir nomes alternativos. Ginsburg fala em sua Massorá. Sabe, Gênesis 19 é uma das suas mudanças. Aí já é Antigo Testamento, não sei. Aquele seu relógio lá atrás não pode estar certo. Ah, mano, mas o relógio ali ele tá quebrado, ele só é mesmo decorativo, né? Ele só é decorativo, né? Douglas Enéas, KKK. Aí, ó. Bradocoso. Adolfo, qual é a harmonia da Septuaginta em relação ao texto massorético? Tem mais de 90% de similaridade entre eles e os manuscritos do Mar Morto. Tem mais de 90% de harmonia. Cara, aí eu já não sei porque aí já lida com o Antigo Testamento, Enéas. Aí já lida com com o Antigo Testamento. Aí não é muito minha praia, não é? Eu tenho minhas limitações de estudo. Mas assim, o texto massorético, a pontuação como ele é pontuado, ele traz traduções um pouco diferentes do que a Septuaginta. O problema é que nós temos 5 traduções da Septuaginta, pelo menos, né? 5 traduções. Se você comparar a Septuaginta do Códex Vaticanos com o Códex Efraimita, com o Códex Alexandrinos, você tem muita diferença de tradução entre eles. Você pode comparar nisso aqui mesmo, ó. Você pode comparar aqui nisso mesmo. Só que todas elas são traduções do texto hebraico, né? É isso. Então, assim, tá? Ah, mas a Septuaginta concorda em 90% com o texto massorético. Mas a Septuaginta, ela foi escrita antes do texto massorético. Você tinha o texto hebraico, ele foi traduzido para o grego, né? Que é o Códex Vaticano, século IV, o Códex Alexandrino é século V. Quando você olha para o texto massorético, ele vai ser amplamente usado a partir do 8º século. Né? Então, a Septuaginta ela é mais antiga, ok. Ela é mais antiga. Então, pode ser que exista uma divergência, porque os maçoretas pontuaram, e como a gente vai entender essas traduções, essas pontuações, é diferente do que está na Septuaginta, simples assim. Porque nem tudo era um método desenhado, bonitinho, estabelecido, entendeu? Então a gente tem que levar isso em consideração, tem que parar, pensar, pesar, falar, opa, o negócio não tá fácil não, né? Então assim, não é, eu entendo que é harmonioso em muitos aspectos. Ah, mas vai ter variante aqui, variante ali, mas é natural. Variante de tradução, a Septuaginta ter variante de tradução é natural. Principalmente a Septuaginta, que é outro idioma. O texto massorético ele só pontuou o texto que já estava. Os manuscritos do Mar Morto são documentos mais antigos que nos levam a facilitar e ajudar na reconstrução textual. Então, ambos documentos são importantes para a crítica textual. Ambos. Ambos são importantes para na hora de fazer tradução, porque você tem o texto aramaico, você tem o texto grego, você tem o texto hebraico, você tem que é os Targums, que é o texto aramaico. Então, todos eles servem para reconstrução textual, eles ajudam. E assim vai. Né, pisei na bola agora, estou igual o Banzoli, fazendo pergunta que não é da área do Adolfo. Mano, mas eu sou limitado, tá ligado? Ué, mas o Bradock, eu já respondi isso em outra live, hein, bichão? Já respondi. Agora eu tô respondendo pergunta. E alguém? Alguém já fez o Pix? Deixa eu ver se alguém já fez o Pix aqui. Será que alguém já vai me ajudar aqui com o Pix? Que eu falei pra mulher, falei, ó, vou fazer uma live. Falou, você vai fazer live até aqui, ó. Falei, até 11h30. Vamos ver se sai alguma grana, né? Vamos ver se sai alguma grana. Aí, ó. E o Pix? Nada, ó. Tô com 67 centavos na conta, gente. Vocês não tem dó de mim, não? Aí, ó. Na hora de perguntar, vocês perguntam, mas na hora de doar, vocês não doam? Dá uma força aí, gente. Dezão. Dá uma força aí, ó. Umas moedinhas pra nós. Eu vou pegar uma água lá enquanto vocês fazem a doação. Vai na fé. Vai na fé, não na sorte. Descansa o revólver. Ou dá, ou desce. Tão natural quanto a luz do dia. Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Fica comigo então, não me abandone não. Alguém me perguntou como foi seu dia. Uma palavra amiga, uma notícia boa.
Isso faz falta no dia a dia. A gente são essas pessoas. Ah, ó. Ou dá ou desce. Agora eu vou usar a frase do Silas Maracutaia, né? Como é que é? Ou a pessoa ela dá porque acredita na obra, ou ela vai dar por constrangimento. Porra, é. Eu me divirto com esses malucos, mano. E os caras racham de ganhar dinheiro, né? E a gente que tá trabalhando aqui. Vamos lá, Enéas. Enquanto eu trabalhar na construção civil, não consigo, velho. Não consigo. Não consigo. Não consigo fazer live. Eu não fiz live mais cedo porque, cara, hoje eu gravei 2 vídeos pro Barbarrala, pro Lei Pirata Barbarrala. Gravei 2 vídeos. Um pra hoje e outro pra amanhã. E aí, por isso que eu iniciei a live à tarde. E eu tava respondendo alguns amigos, trocando uma ideia com alguns amigos. Então eu comecei tarde. Mas, cara, fim de semana não adianta começar live cedo, não, cara. Ó, tem 11 pessoas assistindo em meia hora de live. Se eu começar essa live 7 horas da noite, o pessoal tá indo pro mercado, tá fazendo corre, entendeu? Então, é isso. E outra, aquilo que eu falei até pra minha esposa e pros meus apoiadores. Falei, gente, eu não consigo fazer live todo dia, porque eu não tenho assunto pra falar todo dia. Isso desgasta a gente. Eu consigo gravar vídeo todo dia, que eu vou, pego um tema, gravo um vídeo, eu gravo outro, aí já deixo gravado o vídeo para amanhã, e amanhã eu já não preciso gravar vídeo, então eu consigo me administrar gravando vídeos. Mas se eu pegar para fazer live, tem live que eu vou tentar fazer que fica uma droga. Eu começo a fazer a live, já tô desanimado, já tô cansado, aí não dá não. Ainda mais essa semana, cara. Essa semana eu tava fazendo fundação, cavando buraco. Então já não dá. Agora não, eu vou sentar lajota, né? Eu vou sentar bloco. Eu vou chegar quebrado também. Então a gente não pode se exigir demais. Não pode se exigir demais, entendeu? Então, é isso, tá? Mas você acha bacana os assuntos que eu falo? Então manda 10 aí pra nós, pô. Senão vou finalizar a live 11h30. Vamos ver se o pessoal já liberou dinheiro. Vamos ver aqui, ó. Ó, 0 de dinheiro, né? Vamos lá. O trabalho limita bastante. Não, cara, a gente tem que pagar a conta, fazer o corre, né? Mas eu só vou pedir uma ajudinha aí, cara, só pra eu pagar uns livrinhos que eu vou pegar amanhã, cara. Eu vou pegar a coleção inteira do Monteiro Lobato, faltando 2 livros só. Só o livro do Saci e o Coisa 20. É, mano. Tá na seca também, tá só no veneno. É, mano, o cara fez, ó, tem essa coleção aqui, mais uns livros de educação moral e cívica aqui, é dor. Eu vou pegar amanhã com ele lá. Hum. O que você acha de fazer vídeos refutando pessoas no YouTube? Em crítica textual, Banzoli refutando católicos ateus. Eu não gosto de fazer. Eu não gosto de fazer vídeo reagindo às pessoas, porque acontece o seguinte, dentro do YouTube tem uma regra. Se você pegar um vídeo meu, vamos lá. Se você pegar um vídeo meu e colocar no seu canal, seja reagindo 1 minuto, 30 segundos. Você pegou um vídeo meu, uma imagem minha, colocou no seu canal, o que vai acontecer? Eu posso ir lá e dar um strike em você. Essa é a regra. Entendeu? Qual que é a regra? Se eu pegar o seu conteúdo, parte do seu conteúdo, colocar no meu canal, eu posso tomar strike. Aí imagine, eu vou lá, pego um vídeo de um idiota qualquer, coloco no meu canal e refuto ele. Eu tô na mão desse cara, velho. Eu tô na mão desse cara. Como assim eu tô na mão desse cara? Por quê? Se eu gravo. Olha só o risco que a pessoa corre. Eu pego um vídeo do Sabino, por exemplo. Sabino é gente boa. Reajo a um vídeo dele. Eu vou lá, pego um vídeo do Antônio Miranda. Reajo o vídeo do Antônio Miranda. Eu vou lá, pego um vídeo de um idiota qualquer aí e vou fazendo a refutação. Aí eu vou ganhando visualização. Beleza. Tá tudo bem. Aí do nada eu recebo um aviso, pá, do Sabino. Aí do nada eu recebo outro aviso, é o Antônio Miranda. Aí do nada eu recebo um outro aviso, é de um ateu qualquer aí, Zé Ruela. O que acontece? O que acontece? Eu já tomei strike da Débora Barbosa. E o que eu falei? Eu falei mal dela? Não, cara, eu não falei mal dela. Eu só mencionei o nome da desgramada. Strike. Strike. Então, assim,
O que o Banzoli tá fazendo é legal pra ele? Pô, eu já avisei ele, falei: "Irmão, lidando com esse tipo de gente, eu não faria. Eu não faria". Do Sabino eu fiz um vídeo refutando que ele falando se Daniel era gay, até inclusive tirei o vídeo do canal, joguei num outro canal chamado Bucaneiro Clair, tá lá quem quiser assistir, Bucaneiro Clair, que é onde eu tô colocando todos os meus vídeos assim que eu coloco, porque a partir do momento em que a pessoa ela coloca a sua imagem, dá strike. Dá strike, entendeu? A Débora Barbosa, sabe como que ela deu strike no meu canal? Assim, ó, por causa de uma imagem que eu coloquei na capa. Eu peguei uma capa de uma imagem dela qualquer na internet, no Google, baixei e coloquei na capa. Ela deu strike por causa disso. Aí eu fui lá, repostei o vídeo em outro canal. Ela foi lá e deu strike porque eu mencionei uma partezinha da história dela. Strike. Strike. Compreendeu? Eu fiquei com strike 90 dias aqui. Então, eu já aviso. Vai fazer reação? Fique esperto. Eu não tenho essa coragem. Ah, mas dá muita visualização, dá inscritos. Eu não faço. Eu não faço. Eu já tive amigo meu que ele pegou recorte de debate, tá? Debate. Ele pegava recorte. Ele foi um dos primeiros aqui no YouTube a fazer isso. Ele pegava recorte dos debates e ia juntando e colocando, montando, né, o vídeo dele. Ele usava muito conteúdo de terceiro. Ó só. Ó só. Um dia ele pegou o recorte de um maluco. Ele pegou o recorde. Não foi no canal do cara. Olha só, o vídeo não era no canal dele, era no canal da Hit. Ele pegou o recorte do canal da Hit. Você acredita que o maluco, sem ser conteúdo dele, ele foi lá e deu strike nesse amigo meu? Deu strike. Por quê? Era a imagem dele. Era a imagem dele. Dependendo da pessoa. Dependendo da pessoa. Se você. Olha só. Se você mencionar o nome dela, você pode ser processado. Entendeu? Agora você entende por que eu não faço? Poderia crescer, poderia copiar o Banzoli, poderia fazer. Tá todo mundo fazendo. Ó, que bonito. Daqui 6 meses você toma um strike. Daqui 1 ano você toma um strike. Daqui um tempo você arruma uma treta com o maluco, ele dá strike junto com uma porrada de gente. Não, não, eu só tô falando porque eu sei eu sei com que tipo de gente a gente tá lidando. Eu sei com que tipo de gente a gente tá lidando. É o tipo de gente que, se eles se verem muito refutados, eles vão te dar. O Banzoli mesmo, parece que ele tá recebendo, não sei, parece que ele tá recebendo processo de um cara. O cara processando ele. Por quê? Porque ele mencionou. Porque ele gravou um vídeo refutando o cara. E olha que o Banzoli não é igual eu, o Banzoli é educado. O Banzoli é educado. O Banzoli é de boa, né? Não é igual eu já rasgo o verbo. E aí? Entendeu? Ah, mas se borrar o rosto, não vai ter o áudio da pessoa? Se eu colocar uma música, que se minha esposa começar a escutar uma música, se minha esposa começar a escutar uma música e o áudio passar para o micro, aqui eu perco a monetização do vídeo. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Ah, eu tô aqui, pô, tô me divertindo, vou colocar um Luiz de Carvalho, né? Olhando este mundo, ele viu grande multidão andando sozinho, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha, cravada na cruz. Quem passou por ele? Só porque eu coloquei essa música, pá! Perdi a monetização do vídeo. Meu vídeo mais visto, Eunuco de Faraó. José estava no Egito, mas ele não estava só. Foi pra casa de Potifar, o eunuco de Faraó. Só porque eu peguei o áudio, gravei o vídeo ficou uns 4 anos assim. Do nada, ele deixa de ser monetizado. Direitos autorais. Uma pessoa tinha comprado o áudio e feito os direitos autorais. E aí? E aí, ó. Eu tive que tirar a parte do áudio que a música canta só para não perder a monetização. Entendeu? Então assim, eu tenho meu trabalho a zelar. Eu não vou, por causa de um vídeo ou dois, correr o risco de perder meu canal. Por causa de um vídeo ou dois, eu não vou correr o risco de perder meu canal. Eu não sou besta, velho. Eu não sou besta.
Não é que eu não sou besta, eu tenho 1.900 vídeos para cuidar. São 1.900 vídeos que por causa de meia dúzia de vídeos eu posso perder o trabalho inteiro. Então, para evitar, eu evito, tá ligado? Para evitar, eu evito. Para evitar, eu evito, né? Então, regras são rígidas. Então, assim, a regra tá aí, a gente tem que obedecer, a gente tem que observar. E eu gosto de produzir meu conteúdo desse jeito, de boa. Pô, sabe o que que é orgulho de chegar hoje a 14 mil inscritos? Ter um canal com 14 mil inscritos, 1,5 milhão de visualizações, quase 2 milhões. Meus 1.900 vídeos, conteúdo de conhecimento, de trocar ideia. Cara, eu sinto muito orgulho disso. De trocar, eu tava trocando ideia aqui com o Elhão de Menezes, mano. Trocar ideia com o Banzoli, com o Wilbur. Pra mim, cara, é um prazer, cara, é um privilégio isso, né? Com o Paulo Sérgio Gomes. Pra mim é um privilégio trocar ideia com esses caras, entendeu? E saber que eu não foi em cima de treta que meu canal cresceu. Não foi em cima de treta. Entendeu? Então, eu me orgulho disso, velho. Isso é uma das coisas que eu me orgulho, é isso aí. Me orgulho de ter meu jeitão e me orgulho de ter feito isso. Mas assim, eu já sou, eu não sou besta, cara. Eu já tomei strike disso, daquilo, perdi monetização daqui, dali, de um vídeo ou outro, entende? Ó, por exemplo, hoje o YouTube tá com a questão de linguagem. Você não pode sair xingando e falando muita coisa, muito assim. Então já não vou falar. Por quê? Porque eu vou perder dinheiro, pô. Perder dinheiro. Né? Teve uma live minha que ela entrou na monetização laranja, amarela, por causa disso. Sorte que eu arranco as lives, já jogo em outro canal e foda-se. Entendeu? Então, assim, já tem que maneirar meu jeitão. Né? Por quê? Porque isso aqui, querendo ou não, é profissão. Então, assim, aí pega lá. Vamos voltar. Você acha que dá para produzir? Não dá. Eu peso o risco e não vai. Vamos ver se alguém aqui já doou os 500 conto. O velho da lancha chegou, né? Salve, velho da lancha. É isso aí. O site em crítica textual, velho, é só você digitar em inglês que tem uma tonelada. Aí, ó. E o Pix, nada, ó. 11 16 eu fazendo live, podia estar fazendo qualquer outra coisa da vida, e os caras não tá fazendo doação. Ô, dá ODS, gente. Ô, dá ODS. Pix tá aqui do lado. Ô, dá ODS. Hã? Vocês não querem ir pro céu, não? Vocês não querem prosperidade na vida de vocês, não? Ué, vocês querem receber, né? Receber. Eu devo estar lá passando conhecimento, trocando ideia, né? Pô, explicando os negócios, mas ajudar ele a fazer os vídeos, a conseguir, ô, mano. Ou dá ou vai queimar, mano. Né? Oxi, né? Pô, o que é dezão aí na conta? O que é dezão pra vocês? Dezão não é dele de gasolina pra mim, velho. Manda dezão aí, alguém aí. Dá uma força, pô. Só pra ajudar a pagar os livros. Ai, brincadeira. Né? Dízimo mensal do Adolfo. Vardomiro Santiago, não. O Vardomiro é esse é nosso cego, hein, mano. Vocês não tem que dar o dízimo, vocês têm que dar o trízimo, que é o dízimo do Pai, o dízimo do Filho e o dízimo do Espírito Santo. Aí nesse momento todo mundo vira ariano, né? Nesse momento vai todo mundo virar dízimo de Jeová. Ai, do nada o cara vira montanista, né? Por quê? Que negócio é esse, velho? Trízimo, ó. Olha a safadeza desses caras, mano. Olha a safadeza. E pede e consegue, né? Vendendo feijãozinho pra curar Covid. Né? Eu vou fazer aqui a toalha abençoada, né? Pra vender ela na internet aqui. Né? Seria mais fácil se fosse mulher, né? Que aí vendia a toalha com cheirinho de perereca, rachava de ganhar dinheiro, né? Rachava de ganhar dinheiro. Aí não sofria, né? Não sofria no sol e tal, né? Mas fazer o quê, né? Mas as senhorinhas, velho, o que cai de gente? Ou você dá porque acredita, ou você dá por constrangimento. Tem muita. Você não tá ligado à ignorância brasileira, ô Douglas Enéas. Você não tá ligado, Enéas. Enéas, meu nome é Enéas. Com barba ou sem barba, meu nome é Enéas. É, você tá ligado? Vocês não tá ligado, irmão. A ignorância brasileira não tem limite. Com barba ou sem barba, meu nome é Enéas. É, bichão. Maior presidente que a gente não teve. A gente racha o bico da risada. Mas como é que as pessoas conseguem cair nisso? Tem pessoa que ela é
o Deus delas é isso aqui, ó, dinheiro. Aí chega um cara e fala assim: se você me der 1.000, Deus vai te dar 1.000.000? Ó, pensa bem, 1.000 vezes mais. Oxi, claro que eu vou dar 1.000 conto na mão desse maluco aí Deus vai me abençoar com 1.000.000, pô. Hã? 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 Né não? Hã? O que você acha que vai ser dessas igrejas nos próximos 10 anos? Vai piorar mais ainda? Hum? Vai piorar? A inteligência brasileira tá indo de mal a pior, velho. Só tende a ganhar mais dinheiro. Piorar pra eles não vai piorar, não, vai melhorar. O que vai ter de nego dando dinheiro, ó. Falar pra você. O brasileiro, cara, você não pode duvidar do brasileiro, cara. Você não pode duvidar do brasileiro. O brasileiro é aquele cara que é roubado e vota em quem roubou ele. Tá ligado? Ele tá andando na rua, ele foi assaltado pelo marginal. Aí ele chega lá, vê a cara do marginal e fala: é esse cara aqui que me roubou. Aí ele vai lá e vota nele. Né? Então, né? Né? Sem choro, velho. É o Brasil, cara. O maluco tava preso, virou presidente. E aí, mano? Você espera o que disso? Pelo menos o Edir Macedo, o Silas Maracutaia, Vardomiro Santiago tá pegando dinheiro de quem vai na igreja deles. Eu não vou. Agora os caras colocam um presidente que roubou o meu dinheiro. Aí, eu nem votei nesse filho da mãe. Mas tá roubando meu dinheiro. E aí? E aí, parceiro? Você fala o que pra um cidadão desse? Você fala o que pra um cidadão desse? Hã? Você fala o que, irmão? Hã? O que você fala? O que você fala pra um cidadão desse? Eu não falo nada, mano. Eu não falo nada. Eu só fico quieto aqui. É, velho. É, exatamente. Você. E já aconteceu comigo, tá? Já aconteceu comigo isso aí. Tava vindo num lugar, vi tal pessoa, comentei com a minha esposa comentou com a pessoa foi lá, brigou com o marido, mandou embora de casa, quebrou a moto. Umas 2 semanas depois já tava de volta. E quem era o ruim? Quem era o ruim? Quem era o ruim? Eu era o ruim, porque eu vi ele corneando a cidadã. Nós é ruim, mano. Nós é ruim, você não duvida, velho. Você não duvida. Não pode duvidar. Não pode duvidar. Não pode duvidar. Não pode. Você não pode duvidar, cara. Brasileiro, você não pode. Uma coisa é, brasileiro, você não pode duvidar. Na Segunda Guerra Mundial, velho. Na Segunda Guerra Mundial. Tava uma noite muito fria. Você sabe que o brasileiro não suporta frio. Eu mesmo, eu tô aqui como, ó. Camiseta de lã. Inclusive, essa camiseta é bem quente. Tô, ó. Botina 45. Botina 45. Pá! Tava muito frio. Os brasileiros não são acostumados ao frio da Itália. O que eles fizeram? De noite. As tropas brasileiras fizeram à noite. Acenderam fogueira, né? Hã? Acenderam fogueira. Só que por que você não pode acender uma fogueira de noite no meio da sua tropa? Porque você tá fazendo o quê? Você tá fazendo o quê? Você tá demonstrando o lugar onde sua tropa tá. Aí os alemães, os alemães olhavam para aquilo e falavam, mano, isso aí é armadilha, não pode ser. Os caras estão mostrando onde que tá a tropa deles. É armadilha, os caras estão armando pra gente. Não, o Brasil só tava com frio, velho. A gente só tava com frio. Foi lá e acendeu a fogueira. Pra você ver como que brasileiro é sangue nos olhos. Ele acende a fogueira e fala, vem aqui porque eu tô com frio. Hã? Hã? Tá entendendo? Então você não duvida de brasileiro. Os caras não duvida, velho, não duvida. Brasileiro foi fora na Segunda Guerra Mundial. Olha, é mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Aí mostra o soldado com míssil escrito: a cobra tá fumando e mandando os mísseis pra cima dos alemão, velho. Os brasileiros, não, a aviação, a aeronáutica brasileira, a aviação brasileira é foda, cara. Segunda Guerra Mundial, muito doido, cara, muito doido. O que tá rolando? Olha só. O Brasil
participou de 5% das missões durante a Segunda Guerra Mundial. E 95% de vitória foi nesses 5% que o brasileiro participou. O brasileiro, onde que ele entrava com avião, meu irmão, era o fim. Era o fim para a tropa inimiga. Era o fim. Tinha história de brasileiro na Itália, que era 3, 4 brasileiros rendendo, a tropa de 3, 4, 5 brasileiros rendendo tropas inteiras, né? Alemãs. Os caras estavam desistindo da guerra quando via que era brasileiro. O brasileiro saía para fazer patrulha, olhava lá, tem uns 20 negros lá, vamos lá dominar eles? Os caras iam lá e dominavam. Falavam, por que você se rendeu? A gente não sabia quantos tinham de vocês? Vocês são tudo louco? Sai 5 atirando, depois mais saem 5 atirando. Brasileiro atirava até acabava a bala. Acabava a bala, sabe que o brasileiro arrancava o facão e saia correndo para cima dos caras. Os alemão recuavam. Quem que são esses caras? Quem que são esses caras, velho? Quem que são esses malucos? Você põe um baiano, um mineiro e um alagoano e um paulista, os caras é louco. Falando de história paulista, Estado de São Paulo contra o exército do São Paulo contra o exército do Brasil, do resto do Brasil, né? Guerra Paulista, 1932. Os verdadeiros corações paulistas se enchem de emoção ao lembrar. O que o paulista fez, mano? O paulista não tinha dinheiro pra ficar construindo um monte de bala pra ficar atirando, né? O que eles fizeram? Criaram a matraca. O que era a matraca? Era uma máquina que os caras faziam isso aqui, ó. E ela fazia o barulho de bala. O que os caras faziam? Levava ela no front. Então colocava uns 2, 3 atirando. E aí do nada os caras começavam. O que as tropas inimigas faziam? Recuavam. Porque eles falavam, mano, os caras estão soltando bala em cima da gente. Oxe, velho, não conhecia? É que você não é paulista, né, irmão? Se fosse paulista, matraca paulista. Eu vou colocar aqui. Isso aqui tá no museu, ó. Aqui, ó. Vou compartilhar com você, ó. Aí, ó. O dinheiro paulista era de ouro arrecadado pela campanha de ouro São Paulo, também chamado de ouro para a vitória. Os paulistas inventaram e passaram a usar um aparelho que imitava o som das metralhadoras, chamado de matraca. Era essa matraquinha aqui, ó, tá vendo? Era a matraca paulista. Cadê aqui? O dia da matraca. Então, o Brasil, acho que é esse equipamento aqui embaixo, né? O paulista era foda. Olha aqui a matraquinha paulista. Brasileiro, você não duvida, velho. Você não pode duvidar. Você não pode duvidar da inteligência do brasileiro, né? Dia 9 de julho, doravante deve ser chamado de o Dia da Matraca. Os verdadeiros corações paulistas se enchem de emoção ao lembrar, né? Então, assim, é doido, né, cara? Eu acho que dá risada. Eu acho que dá risada disso aí. Entendeu? Então, assim, brasileiro, cara, você for pra guerra, cara, não tem como. E os brasileiros, assim, o que a gente fez na Itália, nego pode falar, mas foi no fim da guerra. Não, cara. Se não fosse os brasileiros, os aliados teriam muita dificuldade de fazer o que foi feito. Fazer o que o brasileiro fez. E o Brasil, inclusive, nunca perdeu uma guerra. Todas as guerras que o Brasil entrou, ele venceu. Todas as guerras. Por quê? Você olha pro brasileiro, cara. Você olha pro brasileiro, vamos lá. A gente fala muito mal, mas para e pensa, bichão. Para e pensa. O maluco subiu um morro embaixo de bala. E o soldado PM subir lá e meter bala nos caras. PM comum paulista. Mano, não tem choro. Não tem choro. Você põe um soldado desse aí, você põe um soldado desse aí na guerra, irmão. O cara... A tropa de elite americana, eles combatem a 100 metros. Você pegar os SEALs, os americanos que guerra, os bichão, que tem filme, que não sei o que, os SEALs, os bichão. Filme Sniper, que não sei o que, pá. Colocar eles no Rio de Janeiro, velho, eles não passam da esquina.
Os caras não entram, os caras não sobem. Ele fala, mano, isso é impossível operar. O americano, ele vai falar isso, é impossível operar no Rio de Janeiro. Aí sobe sobe o policial lá com 38 velho, um fuzil com bastante bala, mas já travando, sobe lá e toca o terror. E não tô nem falando de tropa de elite, não, tô falando do PM comum. E volta vivo no fim do dia ainda. Volta vivo. Combate o cara a 3, 4, 5 metros. Se esconde atrás de poste. Então você põe um cara desse na guerra, irmão, não tem. Não tem, é choro. É choro. É choro. É choro. É choro. Entendeu? Então o brasileiro, quando ele chegava na guerra, mano, era o terror. Era o terror. Inclusive, tropas inimigas, elas gostavam de se render aos brasileiros. Aí você fala, por quê? Porque o brasileiro sempre tratou muito todo mundo com respeito. O brasileiro chegava onde que estava sendo dominado pelos alemães, as cidades dominadas pelos alemães, e o povo passava fome. O brasileiro rachava a marmita. Às vezes o brasileiro ele dava o único chocolate dele para a criança. E isso, sabe o que fez? Que até hoje o hino nacional brasileiro é ensinado em cidades italianas. Alemães se rendiam a tropas brasileiras, aos brasileiros, porque eles eram tratados com respeito, com dignidade. Com dignidade. Chegava o derrotado alemão na tropa brasileira, ele era tratado com respeito, era bem alimentado. Então, o Brasil, quando ele saiu da Segunda Guerra Mundial, ele saiu muito respeitado pelas atitudes do brasileiro. Inclusive, jornais da época dos Estados Unidos falavam assim, ó, o Brasil está dando aula sobre racismo. Porque enquanto os americanos, as tropas eram divididas entre brancos e negros, tropas brancas, tropas negras, isso e aquilo, o Brasil, um soldado, um sargento negro mandava no soldado branco. E ele obedecia. Os americanos ficavam loucos. Como assim, velho? O negão tá mandando, não sei se você tá obedecendo ele. Foi ele, ele não é meu sargento? Então eu tô obedecendo a ele. Não, mas o cara é negro. E daí? E daí? Soldados negros preferiam ser atendidos por médicos brancos porque eles eram tratados com mais dignidade. Entendeu? Sabe? Então, assim, Brasil, cara, a gente tem motivo para se orgulhar por ser brasileiro. Soldado brasileiro, legião estrangeira. Você chegou lá na legião estrangeira, que é a legião francesa de guerra, que eles fazem. Que os franceses não gostam de guerrear muito, né? Mas eles têm um negócio chamado legião estrangeira. Quando você chega lá e fala assim, I am Brazilian, porra, a gente é respeitado pra caraca, velho. Os caras falam, você é brasileiro? Cola aqui, dá um tiro. Se acertar os tiros, os caras falam, pode vir pra dentro. Cai pra dentro da legião estrangeira. Soldados brasileiros são respeitados em pacificação. Nós somos loucos, mano. O brasileiro faz o que americano, né? né? Mas isso aí. Vamos lá. Lucas Brandão, por que a Septuaginta falta alguns versículos? Por exemplo, o Êxodo 28, 24 a 28. Você tem que ver a numeração. A numeração da Septuaginta ela é diferente. Às vezes pode faltar o versículo bíblico mesmo, mas às vezes a numeração é diferente. Inclusive a numeração da Bíblia hebraica, da Septuaginta e da Bíblia em português são diferentes. É diferente, muito diferente. Vamos ver aqui se o pessoal fez doação. Vamos ver se alguém aqui fez alguma doação para nós. Aô! Dezão chegou. Dezão chegou. Aí, ó. Malamen! Malamen! Aí sim, Malamen. Salve, Malamen. É, cara. Não, brasileiro é doido. Brasileiro é doido. Aí, ó. Falei pra ir não na fé. Ué, ô, dá ou desce, ó. O Lemão já subiu, né? O Lemão tá sempre firme com a gente. Mas o Lemão já é apoiador aqui, ó. Há tempos. Valeu, Lemão. Valeu, ó. Eu não vou. Eu não vou falar nada.
Por que a maioria das Bíblias são traduzidas do texto massorético e não da Septuaginta? Porque a Septuaginta é tradução do texto hebraico. Texto massorético é texto hebraico. Tá, se você tem o texto hebraico, por que eu vou traduzir da tradução? Eu traduzo do texto hebraico. Qual é o texto hebraico padrão que a gente usa? Texto massorético. Ponto. Seria uma idiotice a gente traduzir da Septuaginta e achar que é grande coisa. Não é dízimo, mano, é doação. É doação, Enéas. É doação. É doação. Tanto que esse dinheiro que vocês passam pra mim aqui é doação, velho. Não é isso, não é aquilo. É doação. A gente pede porque tem que pedir, né? Quem não chora, não mama, né? Quem não chora, não mama. Mas assim, muitas vezes a galera me ajuda aqui, o Ricardão, mano. O Ricardão já salvou minha pele, ó. Porra, tem uma sexta-feira que eu não recebi o pagamento no dia. Ricardão mandou 50 conto. Eu falei, ó, Ricardão, mano. Beijo pro Ricardão. Beijo pro Ricardão. Fui lá no mercado, comprei minhas coisinhas, pá. Cheguei em casa, pá. Fiz a live aqui. Um irmão da igreja já ajudou com 100. Aí o outro também já. O Ricardão de novo, lá 3 horas da madruga, já mandou 50. Eu já pude ir na feira tranquilo, em paz. Então, assim, é o 6, mano. É o 6 que. É a ajuda do 6 aí. Que dá uma força. Às vezes para comprar um livro, alguma coisa, né? Inclusive, tava conversando com um cara aqui, ele falou, ó, tem essa coleção de livro aqui, Adolfo. Tava já falando com outro parceiro, o parceiro falou, ó, pelo menos metade dos livros já tem, entendeu? Aí o Malaman já ajudou com mais 10 anos, é isso aí, cara. É por causa disso aí que eu consigo trazer conteúdo, livros, né? E assim vai, né? Valeu, Malaman. Muito obrigado mesmo. Já tamo junto. E é isso. Bom, já é 11h40. Eu vou ter que ir, gente. Vocês não ajudaram? Se ajudasse com 100, coloca aí. Tá, ô Enéas, eu vou te chamar de burro, mas não se incomode não, tá? É assim, Enéas. Honre o Enéas, honre esse sobrenome Enéas, porque Enéas é um nome foda, mano. Enéas, meu nome é Enéas. Massorético é só as letrinhas, não é as consoantes. O Kametz, o Patá, o Tsre, a pontuação. Isso é massorético. O texto que tem lá, Davar, o Dalet, o Beit e tal, isso é texto hebraico. Texto massorético é a pontuação massorética, mas o texto massorético pontua, as consoantes, é a mesma usada no proto-hebraico. Então, não faz sentido você usar uma tradução, que a Septuaginta é tradução do texto hebraico, mas o texto massorético, ele é texto hebraico. O que é do 8º, 9º século? É a pontuação massorética. Pontuação massorética. O que é pontuação massorética? É os pontos, o Kametz, o Patá, que são facilitadores da leitura, mas o texto, lá, Bereshit, Bará, sem pontuação massorética, é o mesmo. Se você pegar o livro de Gênesis, do manuscrito do Mar Morto, tiver o versículo 1, você vai ler como Bereshit, Bará, Elohim. Se você pegar o texto massorético, você vai ler Bereshit, Bará, Elohim. Isso, aleluia, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Entendeu? Então, o texto massorético, ele é o texto hebraico. Entende? Então, ele é o texto na língua original. Ah, mas ele difere da Septuaginta. A Septuaginta é do 5º século. E daí? O texto hebraico é mais antigo que a Septuaginta. O que é do 8º século, que já era em uso a partir do final do 3º, era a pontuação massorética. Você tem duas escolas massoréticas. A de... Eu não sei também. Mas essas duas, uma se sobressaiu, que é a que é usada no Codex Leningrado, no Codex Alepo e por aí vai. Entendeu? Você tem duas famílias de duas escolas. Só que o texto hebraico em si, sem pontuação nenhuma, é o texto proto-hebraico. É o mesmo. Né? Ponto. Sem choro, nem vela. Entendeu, cara? O problema do pessoal é que eles não conseguem. É que os caras olham, massorético, ano 1000. Septuaginta, século 5. Ah, eu vou usar a Septuaginta que é mais antigo. Mas é um ignorante, cara. Porque o cara não sabe a essência do texto massorético. O cara não sabe a essência da Septuaginta. Ah, mas a Septuaginta discorda do texto massorético. É claro que ela vai discordar, porque ela é uma tradução.
É claro que ela vai discordar, ela é uma tradução. Ponto. Agora pergunta pra você. Simplesinha. Qual Septuaginta você usa? A do Codex Vaticanus ou a do Codex Alexandrinos? Ou a do Codex Efraimita? Hum? Qual Septuaginta o cara usa? Entendeu? Não, mas o Enéas, não é. Você fez essa confusão, mas tem gente que faz isso e leva a sério. No seu caso, eu ainda corrigi, beleza, tá tudo certo. Tá, eu comentei aqui, tá tudo certo. Mas e quando o cara ele tem convicção disso mesmo? Entendeu? E quando o maluco tem a convicção aí, mano, aí se cobrir vira circo e se murar vira hospício, né? Aí é isso, pô. É isso. Entendeu? Não, é difícil. Você é doido, cara. Não é à toa que por causa disso eu tirei muitos vídeos no meu canal. Eu tirei os vídeos que eu menciono Sabino, eu tirei os vídeos que eu menciono o Romilson Ferreira, porque a loucura é muito grande. É muita gente maluca nesse Brasilzão, velho de Deus, mano. É muita gente maluca. Eu não consigo lidar com tudo isso aí, não. Eu não consigo lidar. Então, o que que eu fiz? Eu removi os vídeos pra manter um canal de paz, de estudo, né? É, esse espírito de porco mesmo. Pra manter um espírito de paz aqui no canal. E já joguei no outro canal, chamado Bucaneiro e Clair, porque aí visualização, inscrição dá pra lá. E os malucos que fiquem pra lá, entendeu? Aí quando eu tiver com paciência, eu vou lá, dou uma olhada, jogo essa lá que nem eu vou deixar essa live salva, amanhã eu baixo ela e jogo lá. E parabéns, amém. Se der visualização, Deus, se não der também, abraço. E não vou ficar me questionando, não. Eu tenho mal o que fazer da vida. É, eu tenho mal o que fazer da vida. Tem tanta coisa legal pra ler, né, cara? Tanta coisa pra aprender. Eu vou ficar lidando com doido? Eu não. Vixe, Deus me livre. Não. E fora assim, por exemplo, eu acho, né? Eu troco ideia com o Sabino quando preciso. Eu acho o Sabino gente boa. Mas, cara, os seguidores do Sabino é impossível. É impossível, velho. Não, não dá. Não, o Sabino é o maior exegeta do Brasil. Pô, não, eu gosto do Sabino, pô. Eu acho ele gente fina pra caramba. Sambista, pô, acho legal. Mas falar que ele é o maior exegeta do Brasil, pô, então você conhece todos os exegetas? Já conheceu todos os teólogos de Bíblia no Brasil? Né? Então, é complicado, né? É complicado. Tipo, você fala assim, tá, você conhece Milton Torres? Não, não conheço. Então pronto. O cara com 2 doutorados, né? Linguista monstruoso. E não conhece. Wilson Schoss traduziu interlinear do Novo Testamento, traduziu livros de crítica textual, manuais de crítica textual, bichão. Aí, né, velho? Aí é forçar a barra, não é? Dizer que os. Não, cara, tem muita gente de peso aí. É que os caras não aparecem. Mas os malucos, não, só o Sabino que sabe. Só o Sabino que sabe. E o. Né? Entendeu? Sobre as cópias do Novo Testamento, passou de 40 mil? Cara, é que é assim. Depende do que ele tá citando. Se é cópia grega, porque você tem 5 mil, 6 mil cópias em grego. Cópias gregas. Aí você tem mais ou menos umas 8 mil versões latinas. Cópias latinas. Então, põe 5 mil com 6 mil com 8 mil, aí dá 14 mil. Ah, tá. Não, aí pode chegar isso mesmo, aí pode chegar esse número. Você tem lá umas 400 cópias em siríaco, né, em aramaico. Você tem lá umas 400 cópias, 600 cópias em copta, mais ou menos. Aí você vai somando, dá isso aí. Aí você tem as versões georgianas. Aí você vai juntando tudo, etíope e tal, aí chega a 40 mil, sim. Tranquilo. Mas prioritário para crítica textual, que é o que eu trabalho mesmo, é as versões gregas, a versão grega. Ponto. Né? A versão grega, ó, 17 negros assistindo a live, mano, aí sim. Vamos ver se alguém fez o Pix. Vamos ver se alguém fez o Pix. E o Pix, nada ainda? Vocês vão tudo queimar, hein, gente? 17 negros assistindo a live. Dá uma forcinha aí, cara. Dá uma forcinha aí. Aí, ó. Tudo mão de vaca, velho. Fazer live pra mão de vaca. Cara,
Cara, eu vou cansar, eu cansei, velho. Eu não vou fazer mais live, não vou fazer mais vídeo de estudo, não. Agora eu vou fazer vídeo falando da teologia da prosperidade, cara. Não, agora eu vou fazer isso. Eu vou ficar gravando, não vou gravar mais vídeo de estudo, nada, não. Agora eu vou fazer devocional. Eu vou fazer devocional, porque é isso que brasileiro quer, mano. É isso que brasileiro quer. Não, eu também preciso comer, cara. Eu também preciso pagar conta. Aí eu estudo, guardo pra mim e vocês que querem aprender que se foda e pronto. Eu vou agora pagar de espiritualzão. Eu vou aprender, agora eu vou pagar de espiritualzão. Eu vou vender vento ungido. Eu vou vender vento ungido. Vou começar a vender vassoura santa. Vou começar a falar um monte de besteira aqui. Vocês que se fodam. Mano, não dá, cara. Não dá, cara. Então, a gente se mata de estudar, perde cabelo, estuda, faz. Os caras me dão R$10, mano. R$10, não. Ainda bem que veio R$10. Valeu, Malamém. Valeu, Malamém. Valeu, mas aí a gente pede 10 anos, tem que ficar mendigando aqui. A mulher briga comigo lá, quando é que você vai parar de mendigar dinheiro na internet? É foda, cara, é foda. Não, porque queima nós, mano. A gente trabalha, faz o corre. E... É foda, mano. É foda. Não, eu vou começar a fazer isso. Vou fazer o devocional, tá ligado? Eu vou fazer devocional daqui pra frente. Daqui pra frente eu vou ler um capítulo da Bíblia. Vou começar a defender Bíblia de estudo aqui, cara. Não, compre esta Bíblia aqui, ó, pelo link aqui, mano. É a melhor Bíblia. No passado eu fui contra a Bíblia de estudo, mas agora eu vi. Agora eu enxergo. Eu vou fazer um contrato com a BV Books e vou divulgar uma Bíblia de estudo nova todo dia aqui pra vocês. Toda semana, mano. Toda semana. Eu vou fazer isso. Eu vou ligar lá na BV Books. Eu vou aproveitar que eu tenho o contato do cara que tem o contato do cara que tem o contato. Vou começar a vender peixita para vocês, vou vender BTX, vou vender a Bíblia BKJ dos Caramba 4 e os Cambal. Eu vou ser o garoto propaganda. Tiver uma Bíblia de estudo, eu vou vender. Se tiver a Bíblia de estudo do Edir Macedo, eu vou vender para vocês, cara. Bíblia de estudo do cristão próspero, né? Aquele que vai queimar no fogo do inferno. Rapaz. E se vocês não comprarem, vocês vão queimar também. Se for queimar, que queime conhecendo a Bíblia, pelo menos, né? Não mano. Tá ligado? Não dá, mano. Não dá. Não dá, velho. Não dá. Ai, bicho. Não dá, velho. Não dá, mano. Não dá. Mas é isso aí mesmo, gente. Um abraço. Aí, ó. Ah, bicho. Eu acho que dá risada. Mas tamo junto aí. Quem ajuda um profeta recebe as mesmas bênçãos que ele? Mas claro que recebe as mesmas bênçãos que ele, mano. Você tá aqui, você é profeta, seja abençoado, Malamém. Só o seu nome já só o seu nome já é uma bênção, Malamém, cara. Lembra da sua vozinha, né? Sua vozinha quando ela orava lá, né? Livrai-nos do mal e do Malamém, hein? Livrai-nos do Malamém. Olha, cara, já tá livre do Malamém, velho. Ó, pedindo um iPhone. Não, iPhone não precisa, cara. Não, e o pior que é foda, cara, porque assim, ó, meu celular tá todo rachado, cara, porque, né, todo rachado, ó, todo fudido. Preciso comprar um celular novo. O som dele, o som ao vivo dele tá horrível, cara. É complicado. Complicado. Não, vou parar de gravar vídeo de teologia, eu vou começar a gravar vídeo eu fazendo flexão aqui. Cada 10 reais uma flexão, hein? Ó, pá, o cara deposita assim, eu faço 10 flexão. Hã? Não, cara, mas o dinheiro que vocês mandam aqui não dá pra comprar livro. Não dá pra comprar o iPhone no telefone. Não dá. O telefone, isso é obrigação minha. Eu compro com dinheiro meu de trabalho. Né? Os 10 que vocês mandam aqui, ou é pra comprar comida ou é pra comprar livro. Não é. Telefone, isso aqui eu compro com o meu trabalho. Eu vou lá, cavo o buraco. Isso é obrigação minha. Isso é obrigação minha. Vocês já fizeram muito por mim. Escrito aqui, ó. Isso aqui é inscrito. Isso aqui é de inscrito, né?
Só a estrutura que vocês já me permitiram ter, chegar onde eu cheguei, né? Não tenho que reclamar, né? Não, velho, é assim, Enéas. Pra mim, livro de crítica textual depende do que for. É para falar para iniciante, história do texto bíblico. É para trabalhar mais Novo Testamento, né? Você vai ter aí, não tem um livro favorito, não é romance. Crítica textual não é romance, crítica textual é uma ciência. Então a gente tem que ler o que tem. O que a gente tem? Wilbur Piquerig, Wilson Paroski, Paulo Anglada, tem esses caras, a gente lê. Mas você quer aprender crítica textual do começo? História do texto bíblico. Eu já gravei vídeo aqui sobre isso. E você vai ter que me dar 200 conto, velho. É fácil ficar perguntando, né? Brincadeira, rapaz. Tô zoando. Fácil ficar perguntando. Não, tem o de crítica textual aí. História do texto bíblico, Pedro Apolinário. Você encontra o link para baixar. Fechou? Então, porque é ferramenta de trabalho. Você não olha para ferramenta, olha que ferramenta bonita. Você usa a ferramenta para quebrar parede, você cavar buraco. Não adianta você. A questão é, para que você vai usar? Opa, marreta é bom para quebrar parede, martelo é bom para pregar prego. Para iniciante é melhor história do texto bíblico. É um livro já desatualizado, é um livro sucinto, mas é um baita livro, cara. Um romance? Cara, recomendar um romance? Não! Um romance? Dona Flor e seus 2 maridos, né? Não, brincadeira. Dante Alighieri, Érico Veríssimo, Incidente Antares, Fernando Pessoa, Memórias de um Sargento de Milícias. Tem Memórias de Sargento de Milícias. Cortiço, Luiz Azevedo, Senhora, José de Alencar, Primo Basílio, Essa de Queiroz, Literatura Luz Brasileira, Tocaia Grande, Jorge Amado, Tocaia Grande, Jorge Amado, da hora. Livro de Corno, Dom Casmurro, Machado de Assis, ó. Esse é bom, Machado de Assis, Dom Casmurro. Porra, velho, você tá achando o quê? Eu sou professor de língua portuguesa, irmão. Eu sou formado em teologia, sou formado em história e sou formado em língua portuguesa, velho. Tá ligado? O cara, rapaz, tá achando o quê? Você acha o quê? Que é... Né, irmão? Pô. Não, aí a gente estuda pra quê? Pra vir fazer uma live e ganhar 10 real. Ganhar 10 real. Eu vou falar que a Bíblia foi adulterada? A gente estuda, se esforça para defender, não só defender, para aprender sobre Bíblia e falar a verdade sobre a Bíblia, se ela for adulterada ou não. Os malucos ficam de mão de vaca pra cima da gente. Aê, ó, então, cara, quem que mandou esses 10 não? Vamos ver quem mandou. Aí, ó, muito obrigado, Lucas de Freitas Brandão. Muito obrigado, senhor Brandão. Muito obrigado, pô, aí, valeu. É o dinheirinho que eu vou guardar pra comprar banana, velho. Dá pra ir comprar banana aí, ó. Já dinheirinho pra comprar banana, colocar uma gasolina na moto. 2 litros de gasolina, já dá pra rodar 60 quilômetros, né? Muito obrigado. A gente estuda, se mata de estudar e aí ganha o quê? Vintão na live. Vocês é doido, né? Então, assim, é aquilo. Eu queria, assim, poder dizer assim, nossa, mano, meu canal tem visualização suficiente pra eu não ter que pedir dinheiro pra ninguém, tal, pá. Falando nisso, quem fez as doações aí, ó, Malaman, o Lucas de Freitas Brandão, pode mandar mensagem no zap aí que eu te adiciono no grupo dos apoiadores que me ajudam com 10 reais por mês, pelo menos. E por aí vai. Quem que é? Nossa, João Victor Sicaia. É isso aí. O Lucas Brandão, você pode mandar mensagem para mim aí que eu adiciono você no grupo dos apoiadores aqui, tá? Muito obrigado. E é isso, tá? Então, assim, a gente se mata de estudar para chegar e é isso. Então, vou começar a fazer devocional aqui. Vou imitar os canal grande devocional aí. E abraço. E abraço. Ó, hoje o dia, Deus chegou na sua vida. Ó, eu vou começar a fazer esses negócios aí, devocional.
É igual um cara, velho. O cara foi pregar na minha igreja lá, eu fiquei puto. Não, quando eu tinha 25 anos, 20 anos de idade, eu já tinha lido a Bíblia mais de 40 vezes. Não, ele falou 20 vezes. Quando eu cheguei na 20, eu parei de contar. Nem sei quantas vezes eu li a Bíblia. E o cara ficou o sermão inteiro contando história da própria vida. Eu olhei e falei, não adiantou porra nenhuma ler 20, mais de trocentas vezes a Bíblia. Se você chegou ali e não falou nada do texto bíblico, você ficou contando história da própria vida. Não adiantou porra nenhuma, velho. Não adiantou, não. É ou não é? É ou não é, mano? Tô errado em achar dessa forma. Se eu chegar pra você e falar, ó, eu digo pra vocês, eu li a Bíblia pelo menos inteira, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, de capa a capa. Uma foi na versão da Bíblia de Jerusalém, a outra foi na Almeida Corrigida Fiel e a outra deve ter sido, não, a Almeida Atualizada não foi, foi a Revista Corrigida de 95. Foi as 3 vezes que eu fiz uma leitura, né, pá. Agora eu tô lendo na King James em inglês aqui. King James em inglês, depois quero ler no francês. Não adianta porra nenhuma eu fazer isso aqui, chegar na hora da exposição de um sermão, não numa live aqui, assim, que eu tô trocando uma ideia. Eu chego no sermão lá, falo, olha, eu já li a Bíblia em inglês, já li a Bíblia em francês, já li a Bíblia na isso, naquilo outro, e não explicar nenhum texto. Do que adiantou? Do que adiantou? Do que adiantou eu falar que eu já li a Bíblia em 2 meses? Não, eu li a Bíblia toda em 2 meses, eu queria saber de Bíblia, eu ganhei o campeonato de Bíblia, e o que eu quero saber com isso? Olha a minha cara de preocupado, o que isso edificou minha vida? Hã? Agora não, por mais que eu zoei, por mais que eu falei minhas coisas aqui, vocês não aprenderam? Vocês não aprenderam mais sobre a palavra de Deus? Aprenderam sobre a história do Brasil, aprendeu a indicação de literatura, aprendeu sobre texto massorético, texto grego. Pô, eu não li a Bíblia 30 vezes. Não é? Entendeu? É isso. Ó, Evangelho Salvagem, chegou, ó. Chegou, sua quinta edição revisada. Da hora, né? Já leu Teologia Sistemática? Não li. Não sei se você passou por isso na faculdade de teologia, mas acho bacana mesmo. Não, cara, a matéria de teologia sistemática para mim isso foi tranquila, mas não é uma leitura que eu me não, meu negócio é grego, hebraico, crítica textual, os bagulho mais louco assim. Os bagulho que é assim, o cara que estuda teologia sistemática é o cara que tá preocupado com doutrina. Eu não, tô preocupado com o texto bíblico. Se o texto bíblico diz, eu creio. Se o texto bíblico não diz, eu não creio. Se a doutrina diz tal coisa e o texto bíblico não diz o que aquela doutrina está dizendo, foda-se a doutrina. Entendeu? É simplesmente claro. Sem muita frescura, sem muito lenga-lenga. Essa é a diferença. O teólogo sistemático, ele se preocupa em trabalhar a doutrina. E eu não trabalho a doutrina. Eu não estou nem aí para a doutrina. Eu quero que a doutrina que se queime. O que me interessa é o texto bíblico. Agora, se a minha doutrina não estiver submetida ao texto bíblico, mas é importante sim, a teologia sistemática ela é muito importante, não estou dizendo que não seja, para você conhecer a história das coisas e por aí vai, né? É, mano, nós é Greek, ó. The Greek New Testament, ó. Chegou a quinta edição revisada, aí sim, ó, salvagem. É isso aí, irmão. É isso aí, ó. Tem que tocar o terror. Vamos ver aqui. Ó, valeu, Nascimento, ó. Capitão Nascimento, valeu, capitão. Agradecimentos do Capitão Barbarrala. Muito obrigado. Muito obrigado pelo apoio mesmo, pô. Muito obrigado. É isso aí, mano, ó. Valeu, gente. É isso. Eu sei que é foda, mano. Eu sei que é forçar a barra, mas muito obrigado mesmo aí, ó. Pronto, toda livezinha que eu fizer é isso aí, ó. Trintão, ó. Trintão. Foi 10 do Nascimento, 10 do Brandão e 10 do Malaman. Ó, Malaman, cara. Malaman com 2 L's e 2 N's, mano. Da hora. Valeu mesmo. E é isso aí. É, cara. E não condeno, não, cara. A galera que gosta de estudar teologia sistemática tem que estudar mesmo, porque isso aí ajuda muito a gente na localização das doutrinas e tal, mas não é pra mim, né? Entendeu? É, pra mim é isso. Eu gosto de estudar grego, porque se todo mundo estudar grego, não tem graça, né?
Não, mete bronca, velho. É duro que eu não posso te indicar, porque eu não acompanho. Não acompanho. Eu falar pra vocês, não minto não. Eu não minto, não sou fã de teologia sistemática. Fora que tem uns bagulho dessa grossura que eu olho e falo: "Olha, só pela Nossa Senhora White, cara. Só por Nossa Senhora White", porque eu olho eu assim, ó, se me dá um dicionário desse aqui, aí, pá, eu curto, mas um dicionário de hebraico com Elder Balgado, aí você me dá uma teologia sistemática da mesma grossura, você é louco, você é louco. Gente, um abração mesmo, assim, ó, obrigado aí quem pôde ajudar. FF Bruce, não conheço, cara, não conheço. Muito obrigado quem pôde me ajudar aí, valeu mesmo, e Deus abençoe vocês, obrigado, um abraço e fui.